Saber Direito desta semana, a gente fala sobre direito administrativo. Vamos estudar os direitos de propriedade, as intervenções do Estado, ocupação temporária, tombamento e desapropriação. As aulas são com o professor Sidney Amorim. Olá, pessoal. Bem-vindos aí à aula 3 sobre a intervenção do Estado na propriedade. Meu nome é Sidney Amorim e nós vamos começar a aula falando sobre ocupação temporária, requisição administrativa e tombamento. Antes, porém, eu queria apresentar para vocês um livro que eu indico para que vocês possam estudar mais profundamente todos os assuntos que nós estamos tratando aqui a respeito da intervenção do Estado na propriedade. Na aula 1, eu apresentei o livro do Eli Lopes Meireles, Direito Administrativo Brasileiro. Agora eu vou apresentar um outro livro, também de um grande expoente do direito administrativo, que é o curso de Direito Administrativo do Celso Antônio Bandeira de Mello. Ok? Então, para quem quiser aprender mais sobre o direito administrativo, tem também essa obra aqui do nosso querido Celso Antônio Bandeira de Mello, o qual eu indico. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre outras 3 modalidades de intervenção restritiva do Estado na propriedade. Na aula número 2, nós conversamos sobre limitação administrativa e servidão administrativa. Estão lembrados? Mas nós temos mais outras 3 para poder conversar e isso vai ser feito na aula de hoje, ok? Vamos conversar sobre ocupação temporária, vamos conversar sobre requisição administrativa e ao final da aula vamos falar sobre o tombamento, que é a 5ª modalidade de intervenção restritiva do Estado na propriedade. Bom, quando a gente fala sobre requisição administrativa, a gente vai meio que rememorar o que nós já conversamos um pouco na aula 1 e também na aula 2. Afinal de contas, a gente vai sempre comparando um instituto com o outro. Eu havia falado, e vocês vão estar lembrados disso, que a requisição administrativa ela é uma espécie de intervenção restritiva do Estado na propriedade que está previsto na nossa Constituição Federal. Não com essa expressão requisição administrativa, mas informando que, no artigo 5º, inciso 20, diz assim: em caso de iminente perigo público, a autoridade administrativa poderá utilizar de propriedade particular, assegurado, né, o proprietário, indenização ulterior se por acaso houver dano. É isso que está escrito lá no artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal. Então nós temos aí uma modalidade, né, de intervenção do Estado na propriedade de maneira restritiva, que é a requisição. Porque, vejam bem, quando você pode utilizar de uma propriedade particular, né, ou até mesmo de um bem móvel de um particular, em caso de eminente perigo público, isso é uma prerrogativa da administração. Uma prerrogativa baseada no quê? Baseado no poder de polícia da administração pública. Porque nós vimos na primeira aula sobre o princípio basilar do direito administrativo, que é qual? O princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Então, onde houver um perigo, onde houver um eminente perigo público, a gente chama isso de casos de urgência ou casos de emergência, a gente vai poder, né, o Estado, na verdade, vai poder requisitar um carro, vai poder requisitar uma propriedade, né, para fins de coletividade, para poder exercer alguma atividade ou prestar algum serviço público. Por exemplo, no caso de uma inundação, no caso de uma tempestade, né, que inunda e populações ribeirinhas ficam, por exemplo, sem moradia, né? A administração pública ela pode requisitar um galpão privado
pode requisitar um salão de festas, pode requisitar qualquer tipo de espaço privado. Geralmente eles fazem isso nas escolas públicas, né? Mas se houver necessidade, se tiver algum galpão privado ali perto, eles podem utilizar, pode requerer do particular, né? Isso eles vão fazer de maneira emergente, de maneira urgente, né? Ou seja, não vão necessariamente pedir a anuência do particular, eles só vão entrar e utilizar aquele espaço para poder abrigar aquelas famílias que estão desalojadas, que estão desabrigadas. Então esse é um exemplo. Né? Um outro exemplo eu já dei anteriormente, em outra aula, sobre uma perseguição policial. Né? Se o bandido, por acaso, entrar na tua casa e a polícia precisar de entrar para ir atrás do bandido, ele vai fazer isso. Então, isso é uma requisição administrativa. Então, a principal característica da requisição administrativa é a urgência, é a emergência, né? Na utilização de um bem, seja ele móvel ou seja ele imóvel, para que possa fazer frente a algum tipo de atividade ou prestar alguma atividade pública que esteja ali numa situação de urgência e de emergência, ok? A requisição administrativa, quando ela é realizada nessas características, e é isso que caracteriza a requisição administrativa, ele é um ato de natureza autoexecutória, ou seja, ele é a imposição, né, do Estado sobre o particular. Ou seja, o ato administrativo que vai ser praticado ali, ele é autoexecutório. O que significa dizer isso? Que não precisa da anuência do particular. Ele vai ser feito de qualquer maneira, até mesmo de forma abrupta, até mesmo de forma inesperada, porque é a própria natureza da requisição administrativa. Ok? Então, nesse sentido, é que vai acontecer esse tipo de intervenção restritiva do Estado na propriedade. Não há nenhum tipo de apossamento do bem, né? Mas há uma intervenção do Estado na propriedade privada, seja ela de bem móvel ou de bem imóvel, que vai configurar o quê? Uma utilização de caráter emergencial, né? E porque é caráter emergencial, ele é sempre transitório. Então, quando é que se extingue uma requisição administrativa? Se extingue uma requisição administrativa quando cessar o caráter de urgência, o caráter de emergência. Com relação à indenização, como é que funciona? Ora, a própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 20, fala que haverá sim uma indenização, caso haja um dano. Ou seja, numa invasão da polícia na sua residência, indo atrás de um bandido, se houver algum dano na residência, né, isso precisa ser apurado, é claro, né, mas tem todo um processo administrativo para que isso seja realmente feito. Então, há sim a previsão de indenização, a Constituição fala de uma indenização ulterior, né, em caso de dano, tá bom? Então, é previsto sim essa indenização. Se não houver dano, não vai haver indenização. Claro, essa indenização não vai haver por parte da administração, mas se o particular entender que o dano aconteceu, nada impede o particular de requerer isso, claro, no Poder Judiciário, requerer algum tipo de indenização, se ele entender que houve sim um dano no uso do seu bem, quando é invadido, digamos assim, né? Quando ele foi utilizado de maneira emergencial pela administração. Com relação a esse tipo de indenização ulterior, caso ele realmente aconteça, existe um prazo para que o particular requeira essa indenização, viu? Qual é esse prazo? Esse prazo é de 5 anos. Então, o particular que teve o seu bem danificado por uma utilização, né, com as características de uma requisição administrativa pelo Estado, ele pode requerer essa indenização em até 5 anos. E depois de 5 anos, se ele não entrar na Justiça, esse tipo de indenização ela é prescrita, ela prescreve. Então, muito cuidado com esse prazo. Esse prazo não é um prazo da administração. Esse prazo é um prazo do particular. Lembram que na aula 2 eu falei sobre a limitação administrativa. Limitação administrativa, sim. Existe um prazo de 5 anos para a administração utilizar, né, esse tipo de intervenção do Estado na propriedade, essa limitação, para poder adquirir algum imóvel ou para poder desenvolver alguma atividade que aquela limitação permitia, tá ok? Prazo é da administração. No caso aqui da requisição administrativa, não. A requisição administrativa, o prazo de 5 anos é para o particular
procurar a administração, e não a justiça, procurar a administração para requerer essa indenização por dano ulterior. Se não houver essa indenização do Estado, aí sim existe um prazo para o particular procurar o Poder Judiciário. Claro, o Poder Judiciário é uma característica inafastável, né, do direito de buscar, né, as barras da justiça para poder requerer os seus direitos, né? Mas na requisição administrativa existe a previsão constitucional de indenização caso haja um dano na utilização. Tá? Essa indenização, claro, a indenização, a Constituição fala de uma indenização ulterior. Dito isso, e conversando a respeito dessa requisição administrativa, a gente vai passar agora a falar sobre a ocupação temporária. Na primeira aula, eu conversei sobre servidão e limitação. Por que eu falei sobre esses dois institutos? Porque o que distinguia bem eles, né, entre servidão e entre limitação, era essa característica deles, né? Uma característica de ser temporário ou de ser permanente. Dito isso, nós temos que conversar agora sobre a segunda intervenção da aula de hoje, que é sobre a ocupação temporária. Já falei sobre a requisição e agora eu vou falar sobre a ocupação. Essa ocupação temporária, ela tem uma característica, né, de não ter a natureza emergencial e não ter a natureza de urgência da medida. O nome já diz, é uma ocupação temporária, né? E eu vou explicar um pouco sobre ela. Mas eu queria que vocês lembrassem que na segunda aula eu escolhi falar sobre servidão e limitação. Por que eu falei sobre os dois? Porque embora eles tenham, claro, características distintas, o que mais distingue a servidão da limitação é essa questão da intervenção específica e intervenção genérica. Estão lembrados? Quando eu falei de servidão, eu falei que é uma intervenção específica em um determinado bem. Quando eu falei da limitação, era uma intervenção genérica em vários bens, ou seja, uma população, um bairro, ou seja, uma coletividade em geral. Pois bem, ao escolher falar agora sobre requisição e ocupação temporária, por quê? Porque enquanto a requisição ela tem um caráter de urgência e de emergência, a ocupação temporária não tem essa característica. Por que ela não tem essa característica? Porque ela vai ocupar um terreno ou um bem para a utilização ou prestação de um serviço público que ela precisa receber, porque ela precisa realizar. Então, requisição administrativa tem caráter de emergência? Tem. Ocupação temporária tem caráter de emergência? Não tem. Mas então, o que é a ocupação temporária? A ocupação temporária é um apossamento de um bem de forma transitória, sem caráter de urgência e nem de emergência, para que a administração ali possa realizar algum tipo, né, para que aquele terreno possa servir de auxílio a alguma obra que a administração pública esteja realizando. Por exemplo, uma escola pública, vamos supor que é um terreno onde a administração está fazendo obras para construir uma escola pública. Nos terrenos vizinhos a essa escola, pode ser utilizado por meio de uma ocupação temporária para que ali possam se depositar materiais, para que ali possam se depositar maquinários, equipamentos, enfim. Então, no terreno que a administração está fazendo a escola, é um terreno da administração. No terreno vizinho, está sendo utilizado por ocupação temporária, não tem nenhum caráter de urgência nem de emergência, para auxiliar na execução dessa obra. Ok? Então, na ocupação temporária, nós estamos o quê? Utilizando bens imóveis. Então, eu posso afirmar que a ocupação temporária ela é um direito real. Por que ela é um direito real? Porque ela utiliza de maneira integral o seu bem. Ou seja, você tem um bem imóvel que está sendo utilizado de maneira integral para poder auxiliar a administração na execução de um serviço ou de uma obra pública que esteja sendo realizado pela administração. Okay? Então, na ocupação temporária, não há caráter de emergência, não há caráter de urgência. Ela está utilizando aquele terreno para auxiliar. Terminando a obra, a ocupação temporária cessa. Então, existem, para a gente encerrar essa matéria de ocupação temporária, afinal de contas, são poucas observações, são importantes, é verdade, mas são poucas observações sobre elas. A ocupação temporária, ela pode acontecer
segundo a legislação, né, que nós já conversamos sobre a legislação também, ela pode acontecer de duas maneiras. Ou de uma maneira vinculada ou de uma maneira discricionária. Sobre a maneira vinculada, a legislação que fala sobre a desapropriação diz que essa ocupação temporária, ela pode ser fruto de ela vai ser fruto, né, de uma desapropriação. Então, se o Estado desapropria um imóvel, ele pode utilizar o imóvel vizinho como auxílio para realizar essa desapropriação. Nesse caso, essa ocupação temporária, ela vai ser vinculada a uma desapropriação. Na ocupação temporária ordinária, que é essa discricionária, é a administração que vai escolher se vai utilizar aquele imóvel, aquele bem, aquele terreno, digamos assim, né, para poder auxiliar na execução de um serviço, ou na prestação de um serviço, ou na execução de uma obra, ou não. Então, essa segunda modalidade é a modalidade que a gente chama de modalidade livre, modalidade ordinária, onde, no interesse da administração, que vai se decidir se vai se utilizar aquele terreno ou não. Então, nós temos duas modalidades, a vinculada a uma desapropriação e a ordinária, que é um ato discricionário da administração. Ele vai decidir se tem ou não necessidade de ocupar um imóvel vizinho a uma obra para auxiliar na prestação, na execução dessa obra. Ok? Então, agora nós vamos ao nosso primeiro quiz. Quando um prefeito expede ato para a utilização por tempo determinado de um imóvel particular vizinho à obra de uma escola municipal, a fim de servir de estacionamento e abrigo das máquinas de terraplanagem, está-se diante de, letra A, uma requisição administrativa, letra B, um tombamento, letra C, uma ocupação temporária ou letra D, uma limitação administrativa. Então, pessoal, pensaram bem? Essa aí não está muito difícil não, né? Será que acertaram? Vamos ver. Isso, uma ocupação temporária. Por quê? Porque, na verdade, o que está acontecendo é a utilização de um bem para auxílio em uma obra. Se está auxiliando na execução de uma obra, de uma escola municipal, é claro que não tem caráter de emergência. Então, se não tem caráter de emergência, vai ser, claro, uma ocupação temporária. Não se trata de requisição administrativa, porque requisição administrativa tem o caráter de urgência. Um tombamento nós ainda nem conversamos, ainda vamos conversar sobre isso. E na letra D também não é, porque não é uma limitação administrativa. Limitação administrativa nós já falamos, né? É quando é uma fixação de regras que restringe o uso da propriedade pelo particular, ok? Então, pessoal, dito isso e feito esse quiz, né, a gente acabou de abordar sobre as duas próximas, né, as duas outras formas de intervenção restritiva do Estado na propriedade. Falamos sobre a requisição administrativa, falamos sobre a ocupação temporária. Qual é a característica mais marcante que os distingue? A questão urgencial, a questão emergencial. Porque enquanto a requisição ela é de caráter urgente, ela é de caráter emergencial, a ocupação temporária não tem essa característica. Então, são várias outras características, com relação à indenização, por exemplo, né, com relação a prazos. Mas eu queria que você fixasse na memória essa questão da urgência ou não. E aí você consegue distinguir facilmente a questão da requisição das outras formas, né? Tombamento não tem urgência, limitação não tem urgência, ocupação não tem urgência, mas a requisição administrativa tem essa natureza emergencial. Então nós vimos aí esses dois institutos. Visto esses dois institutos, eu queria passar para vocês agora um quadro comparativo entre os dois. Sim, nós vamos poder ver num quadro agora as principais diferenças entre esses dois institutos, a requisição administrativa e a ocupação temporária. Olha lá, na requisição administrativa, ela pode acontecer em imóveis, mas principalmente em bens imóveis e também em serviços, tá? Já na ocupação temporária, é somente realizada em cima de um bem imóvel sem caráter emergencial. Na requisição, na segunda linha, nós temos a característica principal da requisição, que é a emergência e a urgência. Na ocupação, não. Ela é um procedimento de natureza ordinária, dentro daquele critério, né, de discricionariedade da administração pública.
Na requisição, ela só indeniza se houver um dano ao bem utilizado, porque houve ali uma invasão, às vezes, um critério de bastante urgência, né? Muitas vezes o particular é pego de surpresa, então, sim, se houver um dano, o Estado, sim, vai indenizar. Já na ocupação, não. Ele, sim, está falando aqui que indeniza pelo uso, né? Então, há essa possibilidade de indenizar pelo uso ou não, vai depender da situação de cada tipo de ocupação. É discricionário da administração. O que eu quero deixar claro é que na requisição ela só indeniza se houver dano e que na ocupação temporária vai depender da natureza da ocupação se vai ou não indenizar. Na requisição, na penúltima linha ali, está falando que ela não é remunerada, ou seja, na requisição não se remunera pelo uso do bem invadido, né? Muitas vezes o bem foi esbulhado até pela administração, mas foi uma natureza emergencial e por isso se justifica. Na ocupação não, na ocupação ela pode ser remunerada, vai depender do tipo de ocupação que vai ser feita, ou pode ser até mesmo gratuita, vai depender da própria natureza dessa ocupação. Na requisição, ela ocorre sem vínculo com a desapropriação, não tem nada a ver com desapropriação, é simplesmente a utilização emergencial de um bem. E na ocupação, não. Na ocupação, ela é, de acordo com uma das modalidades que a gente estudou, ela é um ato complementar à desapropriação. Mas também pode ser feito, claro, de maneira ordinária, ok? E embaixo tem duas frases. Diz assim, são formas restritivas de natureza transitória e precisa da anuência do particular. Então, nós temos aí essas duas informações muito relevantes para a gente poder aproximar esses dois institutos. Pois percebam que enquanto a requisição e a ocupação, ela não precisa, né, da anuência do particular, por quê? Porque ou é uma emergência ou vai ser uma ocupação que a administração entendeu por bem realizar de maneira temporária, né? E também com relação a essa questão da indenização. Por que a indenização é importante perceber? Porque isso aí é muito comum, uma dúvida que surge, tem indenização, não tem? Porque, afinal de contas, o Estado está fazendo uma intervenção na propriedade, né? Seja ela de maneira restritiva ou supressiva, a pergunta que sempre fica é, vai ou não haver indenização? Pois bem, a indenização sim, vai acontecer. Ela vai acontecer na requisição se houver um dano. Ou seja, havendo um dano, e esse dano tem que ser demonstrado, né, o particular que vai demonstrar esse dano, a administração, sim, ela se responsabiliza para poder fazer a indenização. Com relação à ocupação temporária, como é uma ocupação de um terreno, muitas vezes, né? Então, essa indenização, ela, a princípio, ela não tem que acontecer. Ela utiliza e depois ela se desfaz, né, da ocupação. Mas, se demonstrar o prejuízo, se o particular conseguir demonstrar o prejuízo, aí sim, essa indenização ela vai acontecer, tá bom? A administração, administrativamente, né, vai acontecer esse tipo de indenização. Mas só que, claro, o particular tem que demonstrar isso. Nesse ponto da aula, a gente encerra os estudos, né, sobre ocupação temporária e sobre requisição administrativa. Agora a gente vai passar a falar sobre o tombamento. Esse sim, a última forma de intervenção restritiva na propriedade. Já falamos na aula 1 sobre requisição, não foi? Sobre limitação. Nessa aula acabamos de falar as principais informações, né, porque não dá para aprofundar muito, por isso que eu indiquei os livros do Eli Lopes Meirelles e do Celso Antônio Bandeira de Mello. A gente falou agora sobre requisição administrativa e conversamos também sobre a ocupação temporária. Então, vamos passar agora a falar um pouco sobre o tombamento. Só uma última observação antes de falar sobre o tombamento, é falar sobre ocupação temporária. Eu tinha afirmado que ela é um direito real, mas não é um direito real, tá? Eu me confundi. A gente tem que afirmar que, embora ela só seja feita sobre bens imóveis, ela não caracteriza como um direito real, ok? Então, recapitulando, ocupação temporária, quando ela é realizada, ela é só feita sobre bens imóveis, porque vai utilizar de um terreno para auxiliar na execução de uma obra, prestação de um serviço. Então, embora seja feito só sobre bens imóveis,
ela não caracteriza como um direito real. No caso de uma limitação administrativa que é direito real, ou seja, ela impõe, né, uma restrição sobre a propriedade do particular. Então, aqui não tem essa característica, tá ok? Vamos passar agora a falar sobre o tombamento. Pessoal, para falar sobre o tombamento, a gente precisa primeiro registrar e até mesmo destacar que o tombamento ela é uma modalidade restritiva na propriedade, mas ela tem uma indisfarçável característica de desapropriação. É quase uma desapropriação, porque o bem vai passar do particular para a administração pública, porque ela tem algum tipo de componente, algum tipo de valor histórico, e quem vai cuidar dele vai ser o particular. Então, é meio que uma desapropriação disfarçada, ok? Então, assim, essa é a ideia que está por detrás do tombamento, ou seja, qualquer tipo de terreno, qualquer tipo de bem móvel ou imóvel que tenha algum tipo de valor histórico, algum tipo de valor paisagístico, cultural, né? Ele vai ser requisitado, digamos assim, né? Ele vai ser tombado quando houver esse processo, que isso é um processo administrativo, né? Através do Instituto do Tombamento. Então, o que se destaca agora é a previsão constitucional do tombamento. Sim, na Constituição Federal fala lá sobre o Instituto do Tombamento. Não exatamente como ele vai acontecer, quais são as espécies, as fases e nem as modalidades. Isso está previsto em leis próprias sobre o tombamento, né? Que a gente já comentou aqui anteriormente, toda a legislação que nós estamos trabalhando, né? Mas consta lá no artigo 216, no parágrafo 1º. Eu vou ler para vocês aqui para a gente poder se situar. Na Constituição Federal diz assim, artigo 216. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência a entidades, a ação, a memórias dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. Aí vai falando sobre várias maneiras de se incluir essa questão da proteção do patrimônio histórico e cultural brasileiro. E lá no parágrafo 1º diz assim: o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e de preservação. Então, a Constituição Federal ela prevê o Instituto do Tombamento quando houver necessidade de se proteger ou de se preservar bens móveis ou bens imóveis, principalmente bens imóveis, que tenham algum valor histórico. Eu costumo chamar isso, né, até para quem estuda para concurso, aí deve ter alguém que estuda para concurso, o chamado valor CHAP. Isso, valor CHAP, C-H-A-P. O que significa essas letras? É um acróstico que eu costumo utilizar, né? O que significa CHAP? Patrimônio cultural, histórico, artístico e paisagístico. Então, quando eu estou falando do patrimônio CHAP, eu estou falando desse tipo de proteção, essas espécies, né, de valor que um bem pode ter. Então, por exemplo, lá no Pelourinho, né, aí, para quem nos ouve aí em Salvador, nós temos vários imóveis que estão tombados, né, por causa desse valor histórico, por causa desse valor patrimonial, né, cultural, né, ou seja, parte daqueles imóveis, principalmente as suas fachadas, elas são tombadas. Ou seja, há uma responsabilidade do Estado, mas também há uma parceria com a própria comunidade, que são os proprietários daqueles bens que precisam preservar para essa e para as futuras gerações aquele patrimônio que não pode se perder, né? Ou seja, aquele pelourinho com aquelas casas coloridas, com aquela arquitetura toda peculiar, ela tem que ser preservada. E tudo aquilo ali já se encontra tombado. Então, a principal informação, né, a principal característica do tombamento é essa, ou seja, de evitar a destruição, né, de evitar a depredação de algum tipo, né, de bem que tem algum tipo de valor histórico. Então, onde a administração pública identificar esses valores históricos, eles vão
procurar instaurar um processo, né, administrativo de tombamento, vão notificar o proprietário e vão falar dessa necessidade, desse interesse que a administração pública tem para poder tombar aquele bem com algum valor histórico ou o valor CHAP, né, que nós costumamos falar, que é o cultural, histórico, artístico e paisagístico. O tombamento, ele é um direito real, né? Ou seja, o imóvel do proprietário, ele vai ser utilizado, né, para fins públicos, seja ele para algum tipo de destinação histórica, para poder proteger, para poder preservar, não vai poder construir, né? Vai ter que preservar aquela fachada, por exemplo, como ela se encontra, né? Isso acontece, então, por quê? Porque há um direito real sobre a coisa, né? Sobre a coisa imóvel, né? Sobre a coisa imóvel não, sobre o bem imóvel do particular. Então, a gente pode afirmar que o tombamento, ela é um ônus real ao proprietário daquele bem, ok? Então, essas são as informações iniciais, né, a respeito do tombamento que eu queria passar para vocês. É claro que nós vamos falar mais sobre o tombamento, mas agora nós vamos ver mais um quiz. Diante de uma situação de iminente perigo público, uma autoridade competente fez uso de uma residência de uso familiar. Nessa situação, e considerando o disposto na Constituição Federal, letra A, é assegurado ao proprietário indenização ulterior, independente de dano. Letra B, a indenização prévia é medida que se impõe. Letra C, não é assegurada qualquer tipo de indenização ao proprietário. E letra D, é assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Essa está um pouquinho mais difícil, mas vamos ver se você acertou, né? Vamos lá? Vamos verificar aí qual a resposta correta. Aí, ó, letra D, é assegurado ao proprietário indenização ulterior, ou seja, posterior, né? Caso haja dano. É isso que está lá no artigo 5º, inciso 20. A letra A está errada, né? Porque fala que é assegurada a indenização independentemente de dano, e não é isso. A letra B fala que a indenização é prévia, e não é isso, é só ulterior. E na letra C fala que não é previsto indenização quando a previsão existe, sim. A previsão existe e ela vai ser feita, vai ser apurada, né, digamos assim, de maneira ulterior, né, pela demonstração do particular do dano que aconteceu no seu imóvel. Continuando a respeito do tombamento, a gente viu preliminarmente que o tombamento é previsto na Constituição, ela é de responsabilidade do Estado, mas com a colaboração do particular, que vai ter algumas responsabilidades sobre esse tombamento. Vai ter, claro, algumas benesses sobre esse tombamento também, mas principalmente o tombamento, então, é uma parceria entre o Estado e a comunidade. E para que serve o tombamento? Serve para poder proteger o patrimônio histórico e cultural, proteger e preservar, né, para as presentes e para as futuras gerações. A gente percebe que todo mundo quer, por exemplo, visitar, né, o Pelourinho, né, que eu gosto muito de falar do Pelourinho porque é uma paisagem magnífica aquilo lá, né? Imagina se algum dia aquele tombamento cai e aquilo lá é tudo desfigurado. Então vai se perder um grande potencial turístico, de renda, de serviços, né? E até mesmo para se proteger e para se preservar um patrimônio que não deve ser destruído, né? Então, para isso que serve o tombamento. O tombamento, então, é uma medida de proteção, uma medida de segurança. O tombamento, pessoal, ele pode ser voluntário ou ele pode ser compulsório. Como assim voluntário? O próprio particular, ele identifica que o seu bem ele tem algum valor histórico e procura a administração, para que a administração possa também identificar esse patrimônio, esse valor histórico e tombar aquele bem. Então, às vezes, é o interesse do próprio particular fazer isso, né? Porque ele pode ter alguma benesse lá na frente, por exemplo, né? Vamos supor uma fazenda que foi de um político, ou de um imperador, ou de algum rei, alguma coisa assim, né? Então, se aquela fazenda for tombada pelo patrimônio histórico e cultural, pode haver ali visitações, pode haver ali um
potencial turístico que pode ser explorado, né, em parceria do particular com o próprio Estado. Então, muitas vezes, o tombamento ele vai ser voluntário. Mas também existe o tombamento compulsório, ou seja, o particular não tem tanto interesse assim que aquele bem seja tombado, mas o Estado identificou ali sim uma característica histórica ou cultural ou paisagística e resolve então abrir um processo administrativo consultando o particular para que ele possa colaborar no processo de tombamento. Se o particular não tiver a sua, digamos assim, a sua anuência, a sua concordância, aí vai se abrir um processo judicial para que aquele tombamento possa ser realizado. Então é nesse sentido que há o tombamento de natureza voluntária e o tombamento de natureza compulsória. O tombamento também, pessoal, ele pode ser integral ou pode ser parcial. Ou seja, no bem daquele particular, uma parte dele pode ser tombada. E não necessariamente toda a propriedade, né? Vamos supor, novamente, aquela fazenda. Então, uma parte daquela fazenda foi utilizada por uma celebridade, por uma figura destacada da sociedade, e aí se resolve tombar aquela parte da propriedade. Na outra parte da propriedade, não vai ter nenhum tipo de tombamento. Então, isso é um tombamento de natureza parcial. Mas o tombamento também pode ser integral, ou seja, todo aquele acervo, toda aquela propriedade precisa ser tombada, porque toda ela tem valor chape, ou cultural, ou histórico, ou artístico, ou paisagístico. É importante registrar também que quando há, veja bem, quando há um tombamento de um bem, todos os bens que estão à sua volta, elas são afetadas por uma servidão. É isso mesmo, pessoal. Imagine comigo um exemplo bem emblemático, que vai ajudar vocês a entender isso. Mas o princípio é que o bem dominante, que é o bem tombado, ele institui servidão sobre os bens que estão servientes, que estão ao lado desse bem tombado. Ou seja, um tombamento institui servidão nos bens que estão ao seu redor. Por que isso acontece? Eu vou explicar um exemplo bem típico. Vamos supor uma igreja antiga, uma igreja muito antiga. Essa igreja, ela precisa ser tombada por quê? Porque ao redor dela passam muitos caminhões, muitos ônibus, e aquele lugar todo precisa ser tombado. Por quê? Porque há um risco daquela construção antiga ruir. E se aquela construção ruir, se perde, né, para sempre, um bem com um valor histórico inestimável, um valor histórico que não se compara, que não tem preço. Então, quando você tomba a igreja, todos os imóveis e toda a região que está em volta do tombamento, ela fica afetada por uma servidão administrativa e aí vai se ver como é que vai utilizar cada um desses bens, né? Ou seja, os bens que estão à volta do bem tombado, eles não podem ser utilizados de qualquer maneira, eles vão ser utilizados de acordo com algum regramento. Imagine vocês que do lado de um bem tombado, que é uma igreja, se resolve construir um shopping. Então, se resolver construir um shopping lá, vai bater estaca para construir, e aquela igreja vai abaixo. Ela não vai aguentar a trepidação daquela região e ela vai abaixo. Então, sempre que há a instituição de um tombamento em um determinado bem, em regra, há uma servidão que é instituída em todos os bens que são chamados de bens servientes. Então, tem a figura do bem dominante e a figura dos bens servientes ao redor do bem tombado, ok? Não se esqueçam dessa característica aí própria do tombamento. Agora vamos falar sobre 3 questões importantes. A primeira questão é sobre os requisitos para a instituição de um tombamento. Depois nós vamos falar sobre os efeitos ao proprietário deste tombamento. E ao final a gente vai falar sobre as responsabilidades que o proprietário vai ter com relação ao seu bem tombado. Então primeiro vamos falar sobre os requisitos do tombamento. Pessoal, são 3 os requisitos do tombamento. É claro que isso tudo é dentro de uma legislação que nós já comentamos aqui, né? Dentro de decretos e portarias também que regulam esse assunto, mas o importante vocês saberem
agora, neste momento, é que para que haja um tombamento de um bem, é preciso 3 coisas básicas. Primeiro, nós precisamos de um parecer técnico. Então, quando se abre um processo administrativo de tombamento, o documento mais importante é esse parecer técnico. E o que é esse parecer técnico? É um documento oficial, emitido por um parecerista, né? Esse parecerista é uma pessoa idônea, não necessariamente tem que ser privado ou particular, mas tem que ser uma pessoa idônea, que vai atestar o valor histórico ou o valor artístico ou paisagístico daquele bem que o Estado está querendo instituir um tombamento. Então, primeira informação, primeiro requisito é um parecer técnico. Segundo requisito, para instituir um tombamento, é preciso notificar o particular que há um interesse da administração para que aquele bem que é dele está com um interesse da administração para ser tombado. Então, tem que haver, sim, um interesse do particular e, mais do que o interesse, tem que haver uma notificação, até mesmo para poder promover o direito ao contraditório, a ampla defesa, ok? Então, primeiro se faz um parecer. Esse parecer sendo positivo, aí esse parecer se junta com a notificação e essa notificação é entregue ao particular para que ele possa saber do parecer e do interesse da administração em realizar o tombamento. E o segundo, o terceiro requisito, é uma decisão positiva, é claro, de um conselho que vai ser formado dentro da municipalidade ou dentro do estado, até mesmo se o tombamento for federal, né? Para aprovar, esse conselho é formado por pessoas da comunidade, por pessoas da sociedade civil e de órgãos públicos. Ou seja, esse conselho vai se reunir e vai decidir se esse tombamento é realmente necessário para a administração. Ou seja, o critério da conveniência e da oportunidade, ela vai ser resolvida nessa decisão do Conselho Consultivo, tá? Ensinando para vocês, né, que dessa decisão, se por acaso ela for uma decisão positiva e o particular não quiser que o bem dele seja tombado, ele pode, inclusive, oferecer um recurso, tá? Ou seja, cabe recurso de uma decisão do Conselho Consultivo que aprovou a necessidade de um tombamento no bem daquele particular. Então, com relação aos requisitos, nós temos 3. Parecer, notificação e decisão, ok? Esses são os três requisitos para iniciar, digamos assim, né? Para que haja um processo administrativo legal, um processo administrativo dentro dos parâmetros legais, dentro da constitucionalidade que se exige, né? Sem violar nenhum tipo de princípio e nenhum tipo de valor, né? Ligado ao direito administrativo ou ligado até mesmo ao particular com relação ao seu bem em especial, tá ok? Então, dito sobre os requisitos da desapropriação, para que haja um tombamento, aliás, agora nós vamos falar sobre os efeitos de um tombamento, ou seja, quais são os efeitos que existem ao particular, né, digamos assim, né? Quais são os efeitos, ou seja, o que tem que ser feito após o tombamento acontecer. Então, o tombamento aconteceu. Professor, como é que é feito um tombamento? É um ato administrativo, ok? Geralmente um decreto, geralmente um ato administrativo máximo da administração pública, né? Dentro do Estado ou dentro do município, até mesmo na União. Lembrando que os tombamentos podem ser feitos por qualquer entidade política, tá? Pode ser um tombamento federal, pode ser um tombo estadual, pode ser um tombo municipal, ok? Então pode ser inclusive um bem, ele pode ter os 3 tombos ao mesmo tempo. Ele pode ter um tombo federal, estadual e municipal sobre o mesmo bem. Aí vai ter uma série de parcerias que o particular vai fazer com essas entidades para poder exatamente fazer o que nós temos que fazer com relação aos efeitos. Quais são esses efeitos, professor? Olha só, um dos efeitos do tombamento é a conservação do bem. O bem tem que ser conservado. E quando fala de ser conservado, né, a gente não está falando só de manter ele limpo, organizado e arrumado, não. O conservar é manter as suas características originais. Então, manter as características originais, ela
também implica em um outro efeito, né, que é o efeito de restaurar caso haja algum dano. Vai que há uma forte chuva, vai que acontece um temporal, ou um raio, ou até mesmo um acidente, né, de carro que adentra sobre o bem tombado, então vai ter que haver uma restauração. Você não pode fazer uma reforma, você tem que fazer uma restauração. Por quê? Porque enquanto o bem estiver nessa condição de tombado, ele vai ter que ser restaurado às suas características originais. É claro que é uma tragédia, né? Você ter um bem, por exemplo, uma fachada de um casarão tombado, e aí é um acidente de carro, e aquele carro estoura aquele patrimônio ali, né? É muito difícil de restaurar, né? Mas o trabalho de restauração, ele tem que ser uma iniciativa do particular com o Estado. Beleza? Então, conversamos sobre o quê? Sobre os requisitos, que são 3. Conversamos sobre os efeitos, né, que são conservar, né, que é restaurar e não modificar, né, por isso que eu estou falando que nós temos que manter as características originais, né. Então, vamos falar sobre as responsabilidades daqui a pouquinho. Porque agora, antes de passar para as responsabilidades, nós vamos ver como que está o seu conhecimento a respeito do assunto até agora. Ou seja, vamos para mais um quiz. Quanto ao Instituto do Tombamento, assinale a opção correta. É um ato administrativo com o objetivo de preservar bens especiais, os quais possuem algum elemento de valor público. Essa é a letra A. Letra B. O proprietário deve conservar o bem tombado e restaurá-lo em parceria com a administração, sendo permitido também modificar a sua estrutura. Letra C. O bem só pode sofrer o tombamento por uma única unidade federativa. E letra D. Não precisa ser precedido de processo administrativo, se houver anuência do proprietário do imóvel a ser tombado. Essa questão está um pouquinho mais complicada, né? Mas eu acho que você entendeu o que eu falei anteriormente, né? Acho que com os conhecimentos já dá para acertar, não dá? Será que você acertou? Olha lá, foi a letra A, assinale a opção correta. É um ato administrativo, né? Eu comentei, ele é um decreto, com o objetivo de preservar bens especiais, que são os bens, né, de valor histórico, né? Valor chape, os quais possuem algum elemento de valor público. Letra B. Professor, o que está errado na letra B? Ali fala, no final da frase, que é permitido modificar a sua estrutura. E não é permitido modificar a estrutura. Por quê? Porque um dos efeitos é conservar a estrutura e não modificá-la. E na letra C, o que está errado? Fala que o bem só pode sofrer um tombamento. Não, ele pode sofrer tantos tombamentos quantos possíveis. E são apenas 3, né? O federal, o estadual e o municipal. E a letra D também não está correta, porque fala que não precisa ser precedido de processo administrativo, se houver anuência do proprietário do imóvel a ser tombado. Ora, a letra D, né, claramente está errada, porque eu comentei com vocês, né? Todo tombamento precisa de um processo administrativo. Ainda que haja ou não a concordância, ainda que esse tombamento vá parar lá nas barras da justiça, o tombamento ele vai ter que ser precedido de um processo. Claro que o processo começa na administração pública, mas se houver algum tipo de problema que impeça esse tipo de tombamento, vamos supor que o particular entre com embargo de declaração ou entre com alguma medida restritiva para que o processo administrativo ande, aí vai judicializar a questão. Judicializando a questão, aí vai se resolver lá no Poder Judiciário. Mas a grande chance é que o Poder Judiciário consiga, que a administração consiga esse tombamento lá na Justiça, tá ok? Porque é a primazia, né, do interesse público sobre o interesse do particular. Aquilo que nós falamos lá na primeira aula, ou seja, há o interesse da administração em tombar? Há um parecer técnico, opinativo, claro, né, que ele é opinativo, atestando o valor histórico daquele bem? Há, né? Há uma decisão do Conselho Consultivo?
positiva, ou seja, atestando a necessidade da administração, também há. Ou seja, se tem todos esses elementos, né, de requisição, de requisitos básicos, né, então, provavelmente na justiça, pode ser que não ganhe, né, na via administrativa, porque o particular vai ficar barrando esse tombamento, mas lá no Poder Judiciário esse tombamento vai acabar se realizando, ok? Já falamos sobre os requisitos, não foi? Falamos sobre os efeitos. Agora falamos sobre as responsabilidades. Bom, essas responsabilidades, pessoal, é ligada diretamente ao proprietário. São basicamente 3 tipos de responsabilidade. A responsabilidade é a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer e a obrigação de tolerar. O que é a obrigação de fazer? Bom, com relação à obrigação de fazer, né, tá mais do que na cara, né? Ele tem que conservar o bem, né? Ele tem o direito, ele tem que responder, né, digamos assim, sobre o direito de preferência da administração, porque o tombamento nada mais é do que a instituição de uma desapropriação disfarçada. Lembra que eu falei no início da aula sobre o tombamento? Ou seja, o tombamento vai acabar sendo o quê? Uma oportunidade que o Estado tem. Caso o proprietário não queira mais o imóvel, vai ter que oferecê-lo primeiro para a administração, né? Então, é de conservar, né? É de direito de preferência, que ele vai ter que dar para a administração, né? E também, a obrigação de fazer é com relação à autorização para poder sair com esse bem do país, ou então uma autorização para fazer qualquer outra coisa no bem, ele tem que pedir a autorização da administração. Vamos supor que ele quer restaurar uma parte do bem que foi danificada. Então, vai ter que pedir autorização, obrigação de fazer, né? Vamos supor que o bem tombado não seja um bem imóvel, seja um bem móvel. Vamos supor que seja algum tipo de artefato antigo, algum tipo de peça, né, que é literalmente peça de museu, por exemplo, mas que está sobre a propriedade do particular. Se ele quiser fazer uma exposição no exterior, por exemplo, ele não pode sair com esse bem assim ao seu bel prazer, não. Ele tem que ir lá na administração e pedir uma autorização para sair com esse bem. Então, nós falamos sobre a obrigação de fazer, mas também o proprietário do bem tombado tem a obrigação de não fazer. E o que é a obrigação de não fazer? Não alterar o bem, né? Não destruir o bem, ou seja, não depredar o bem, ou seja, todas essas coisas negativas para a preservação e a proteção do bem tombado. E, por último, a obrigação de tolerar. O que significa isso? Além da obrigação de não fazer e da obrigação de fazer, ele tem que ter a obrigação de permitir, ou seja, tolerar qualquer tipo de fiscalização, qualquer tipo de verificação administrativa no bem tombado. Ou seja, a qualquer momento, claro que dentro dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, isso não vai acontecer nas madrugadas, por exemplo, mas a administração ela pode solicitar algum tipo de fiscalização no bem, algum tipo de inspeção no bem para saber se ele está cumprindo com os regramentos previstos para a preservação e para a restauração do bem. Ou seja, todo esse bem tombado, ele vai precisar ser acompanhado de perto pela administração. E isso que é a obrigação do particular. Ele não pode ficar embaraçando a fiscalização, impedindo a entrada dos fiscais para poder verificar se o bem está realmente, né, preservado e restaurado, né? Então é isso que funciona, é assim que funciona a obrigação de tolerar. Então são 3 responsabilidades, né? Obrigação de fazer, obrigação de não fazer e obrigação de tolerar. Então falamos sobre os efeitos, sobre os requisitos e sobre as responsabilidades. Você não está lembrando muito, não? Então nós temos um quadro, nós temos um quadro para mostrar para vocês que vai falar exatamente sobre isso. Vai falar sobre essas diferenças, né? E essas responsabilidades, os efeitos e os requisitos. Está num quadro sinótico aqui que eu mostro para vocês agora. Olha aí os requisitos do tombamento, um parecer técnico, uma notificação do proprietário, na verdade uma notificação ao proprietário, né? E uma decisão do conselho. Qual conselho? O conselho consultivo que ele é formado pela entidade política, né? Para poder aprovar ou não esse tombamento. Esses são os requisitos. Agora vamos para os efeitos. Está aí
os efeitos ao proprietário, conservar o bem tombado, que é praticamente uma obrigação de fazer, né, conservar, restaurá-lo em parceria com a administração, também uma obrigação de fazer, e vedado modificar a estrutura do bem tombado, isso praticamente uma obrigação de não fazer, né? Ele não pode modificar a estrutura. Pode restaurar? Pode restaurar. É o que está aí no item do meio, né? Mas no item da nota direita é uma vedação, né? Não pode modificar a estrutura. E por fim, olha aí as responsabilidades do proprietário. Nós temos a obrigação de fazer, que é a conservação, a preempção e a autorização para alterar o bem, ou sair com o bem do país, né? No caso de um bem imóvel. Obrigação de não fazer, não depreciar, né? Não depredar, não destruir, né? E não sair do país sem a sua autorização. E a obrigação de tolerar, né? Ou seja, receber a fiscalização, não causar embaraço à administração pública e não vedar visitas, né? Porque como se trata de um patrimônio com algum valor histórico, ele vai ser motivo, né? Ele vai ser objeto, né, de interesse público. E esse interesse público é as visitas que vão acontecer naquele bem que está tombado. Nessa aula de hoje, a gente aprendeu sobre os outros 3 institutos de restrição do Estado na propriedade privada, né? Aprendemos sobre a requisição administrativa, aprendemos sobre a ocupação temporária e aprendemos sobre o tombamento. As principais informações, é claro, quem quiser aprofundar mais cada um desses institutos, tem a literatura que eu já apresentei para vocês. Nós vimos que na requisição há uma urgência em utilizar o bem do particular, porque há uma emergência, né, um iminente perigo público. Com relação à ocupação temporária, a principal característica é que ela não tem essa natureza de emergência, mas de utilização de um terreno, né, de um particular para auxiliar a própria administração na execução de uma obra ou na prestação de um serviço. Isso que é a ocupação temporária. E por fim, vimos sobre o tombamento. O tombamento é uma obrigação do Estado, né, e da própria comunidade. E o bem tombado é um bem que precisa ser preservado, precisa ser protegido, né, para as presentes e para as futuras gerações, né? É uma questão turística, uma questão ecológica, ou uma questão de patrimônio cultural, até mesmo patrimônio imaterial, uma paisagem, né? Ou seja, tudo isso tem que ser preservado dentro do nosso país. Isso é feito através do tombo, né, do Instituto do Tombamento. Foi um prazer ter estado com vocês nessa aula de número 3. Na aula de número 4, agora, nós vamos conversar sobre a desapropriação. Foi um prazer ter estado com vocês e até a próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.